Olá! Hoje falaremos sobre as adequações curriculares de estudantes com transtorno do espectro do autismo, no que concerne ao professor. Então, é importante que o professor faça uma avaliação inicial deste estudante, com os recursos, com os instrumentos que ele tem em mão e que ele conhece. O professor precisa conhecer da sua profissão, então ele precisa utilizar instrumentos de avaliação inicial. O que o meu estudante já sabe daquilo que eu vou ensinar? O que ele já conhece? Ele tem os pré-requisitos necessários para uma nova aprendizagem? O que a gente chama de subsunsores, ou o que Vygotsky chamava de zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, o que o meu estudante consegue fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente. Pode ser o professor, pode ser o colega. É importante que o professor também conheça os colegas, né, os estudantes da turma, para colocar esse estudante com TEA em ambientes, em contato, em grupos que favoreçam a sua aprendizagem. Muitas vezes, o coleguinha, ele pode ser esse mediador aí da aprendizagem. Na avaliação inicial também, é importante o professor descobrir como este estudante aprende. Quais são as linhas de entrada, as vias de entrada para a aprendizagem? Muitas vezes, os estudantes com TEA aprendem com mais facilidade se eles vivenciarem a situação. Então, é muito importante que o professor trabalhe com oficinas, com laboratórios, com experiências vivenciais, naturais no seu espaço, utilizando recursos do dia a dia, da vida. Isso faz com que a aprendizagem ela se dê de fato. A literatura nos apresenta também que as pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo têm facilidade para aprender por meio de pistas visuais, por imagens. Então, é importante que as aulas, os conteúdos sejam abordados também dessa forma, de forma visual. Essa variedade de utilização de recursos pode favorecer em algum momento um maior nível de aprendizagem desse estudante. Na avaliação inicial, o professor também pode descobrir as habilidades deste estudante. Em que ele é bom? O que ele consegue fazer sem ajuda? O que ele consegue fazer muito bem? Quais são as habilidades mais favoráveis deste estudante? Quais as suas dificuldades? Aquilo que ele não consegue fazer, aquilo que ele tem mais dificuldade para executar. E o principal, quais são as necessidades deste estudante neste momento? Vamos pensar em como iniciar bem esse processo de aprendizagem a partir da necessidade atual deste estudante. Porque à medida que esse processo for desenvolvendo, as necessidades vão se transformando. E o professor precisa ficar bem atento a essa questão. A outra avaliação necessária e que o professor precisa ficar atento é em relação à avaliação processual, ou seja, durante todo o processo de ensino-aprendizado, durante todo o ano letivo, por exemplo, para verificar se o processo de ensino-aprendizagem está realmente favorecendo novas aprendizagens, o desenvolvimento, o desempenho deste estudante. E se não tiver, ele retorna, ele faz novas modificações, ele pensa, ele reflete sobre a sua prática pedagógica.
É necessário que o professor faça periodicamente esse feedback, essa avaliação do seu trabalho enquanto professor também. Será que eu estou proporcionando os melhores recursos para o meu estudante? Será que eu dei atividades de acordo com o nível, de acordo com o entendimento do meu estudante? Será que meu estudante tem os pré-requisitos necessários para essa nova aprendizagem? O professor precisa sempre refletir sobre a sua prática pedagógica. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente coloca sempre a culpa no estudante. Ah, é porque ele não consegue, é porque ele não sabe, é porque ele é autista, é porque ele não tem essa habilidade. Não, nós temos que ver ao contrário, o que eu posso fazer enquanto professor desse estudante, para que ele, dentro dessas condições atuais dele, para que ele aprenda mais e melhor. Essa é a minha função enquanto professor. E outra questão muito importante é a avaliação final. Então, ele fez uma avaliação inicial, uma processual e uma ao final do ano letivo. E essa avaliação final, ela precisa ser muito criteriosa e acompanhada de um relatório descritivo, minucioso, que será acompanhado pelo próximo professor no próximo ano letivo, no próximo semestre, no próximo segmento. Neste relatório é importante que constem as informações necessárias para a continuidade do processo de aprendizagem desse estudante. O ano seguinte não significa começar tudo de novo. Nós precisamos continuar o processo. O professor precisa partir do interesse, do foco de interesse deste estudante. Então, é necessário que o professor conheça esse estudante. Se eu conheço e eu sei do que ele gosta, os objetos, os filmes, os interesses, os assuntos desse estudante, eu posso começar a estabelecer um vínculo pedagógico e afetivo também com esse estudante. É uma forma de eu me aproximar deste estudante, pois muitas vezes o conteúdo, formal que eu vou passar não é de interesse desse estudante. Então, se eu consigo de alguma forma captar este interesse e trazer este interesse, como uma questão inicial desse processo de interação, eu consigo ganhar, eu consigo conquistar este estudante a fim de ensinar novas coisas a ele. Não que eu vá ficar estimulando esse hiperfoco, esse interesse, mas eu parto, deste interesse para o início de novos ensinos, de novos conteúdos a serem ensinados. Uma coisa muito importante que o professor deve ficar atento é em relação à estruturação do ambiente escolar e estruturação da sua aula. As pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo, elas tendem a se apegar às rotinas. Não que a gente vá ressaltar isso, mas a gente lança mão dessa estruturação para melhor adaptação e adequação deste estudante no ambiente. Por exemplo, eu organizo fisicamente o ambiente da sala de aula de uma forma que o meu estudante saiba o que ele vai realizar em cada espaço físico. Então eu tenho o cantinho da leitura, o cantinho da matemática, o espaço de jogos, o espaço de novas aprendizagens, o espaço do descanso, o espaço do brinquedo, enfim. Eu organizo o espaço externo a fim de que o estudante se organize para ele entrar nesse ambiente de uma maneira mais calma, mais tranquila. Por quê? Porque ele sabe que dentro de cada espaço vai acontecer determinados tipos de atividades. Isso tranquiliza. Outra questão também é mostrar essa estruturação para o estudante, a estruturação da aula em si. Então, nesta aula de hoje, nós vamos ver, e aí o professor coloca
os assuntos, as atividades, os temas que serão desenvolvidos ali. Agora é importante, de uma forma que este estudante entenda. Então, por exemplo, se ele ainda não sabe ler e eu escrevo um monte de coisas, não vai adiantar muito, não vai ser significativo. Como nós vimos anteriormente, eles têm facilidades com as questões de imagem, com as pistas visuais. Então, uma sugestão de início poderia ser essa estruturação da aula em forma de imagens. Por exemplo, do próprio estudante executando determinada atividade. Em muitas escolas, por exemplo, as salas são temáticas. Então, é importante que o estudante saiba o que vai acontecer em cada uma daquelas salas. E outra coisa, associar a sala ao professor. Então, colocar a fotografia do professor para ele saber que aquele professor é o professor de história, que ali ele vai ter que usar determinados materiais. Enfim, organizar, estruturar externamente a fim de que o estudante se organize internamente. O professor deve ser o mais objetivo possível na sua fala, evitar falar demais e, quando falar, ser objetivo, dizer exatamente aquilo que ele quer e conferir para ver se o estudante realmente entendeu, porque muitas vezes o estudante não faz, não é porque ele não sabe fazer, é porque ele não entendeu o comando, ele não sabe o que é para fazer. E o professor precisa lançar mão da estratégia de modelo, ser um modelo para o aluno. Então, olha, fulano, eu quero que você faça desse jeito, e o professor faz e o estudante vai imitar. Ou então, o professor fala, olha, faça como o seu coleguinha, olha, o fulano está sentado desse jeito, o fulano já pegou tal material. Então, dar exemplos e modelos é muito importante para o nosso estudante. Outra questão importante é dividir as atividades em etapas. Não dar tudo de uma vez. Às vezes a gente dá uma quantidade extensa e o estudante se desorganiza. Ele se perde, muitas vezes ele fica agitado. Então é importante você dividir, você fracionar uma atividade em várias etapas. Então ele vai fazer uma etapa agora, depois ele vai tomar água, volta, faz a segunda etapa, depois ele vai para o recreio, volta, faz a outra parte. Dividir em etapas muitas vezes funciona. Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade das atividades. Não se preocupar muito em quantidades. Eu vejo muitas vezes os professores têm aqueles portfólios, aqueles álbuns com uma resma de papel. Muitas vezes de atividades que o aluno não produziu sozinho ou produziu com muita ajuda. Então, não se preocupar com essa quantidade de atividades escritas, cadernos, livros, e sim com a qualidade, aquilo que realmente faz parte da aprendizagem do meu estudante, aquilo que ele aprendeu, que faz parte do seu processo, aquilo que é importante que ele aprenda neste momento. Solicitar um acompanhante especializado, como a lei preconiza, né? A lei do autismo, ou monitor, acompanhante, um segundo professor em alguns estados brasileiros, em alguns municípios, se adota essa questão do segundo professor, enfim. Em caso de necessidade. Não são todos os estudantes com TEA que têm necessidade de um mediador, de um monitor, de um acompanhante. Então, verificar, este estudante necessita? Sim, ele necessita, mas ele necessita o tempo todo deste acompanhante, porque é uma questão muito importante que a gente precisa pensar. Se o meu estudante tem o tempo inteiro alguém acompanhando, em que momento que ele vai ter autonomia para fazer sozinho? E, às vezes, a própria figura deste profissional faz com que ele não arrisque,
que ele não se prontifique a superar os seus desafios. Por quê? Porque ele tem a segurança que tem um outro ali acompanhando. Então, às vezes ele necessita, mas não é o tempo inteiro. Então, a gente precisa também verificar essa necessidade. O professor precisa trabalhar em parceria com os outros profissionais da escola. A escola tem uma equipe pedagógica, um orientador educacional, um coordenador, um supervisor, a própria equipe gestora da escola pode dar um suporte, e é importante se trabalhar em equipe. Justamente, além de facilitar o trabalho, para minimizar os eventuais fracassos. Por quê? Porque a equipe vai trabalhar em prol do sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante esta parceria. Estudar. O professor precisa estudar todos os dias, precisa estudar continuamente, para entender aspectos característicos do TEA, mas também para conhecer novas técnicas, metodologias, recursos, materiais. Hoje nós podemos lançar mão da tecnologia assistiva, e da tecnologia de uma forma geral. Então o professor precisa estar atento a esses cursos de capacitação. Hoje em dia a gente pode fazer até online, no nosso horário de disponibilidade, ler bons textos. Então o professor precisa estar atento a textos realmente de qualidade, de uma qualidade científica, acadêmica, porque também tem muita gente publicando muitos assuntos, muitos temas que não são verdadeiros, muitas vezes. Então, o professor precisa se atualizar, mas com bons profissionais, com bons cursos, com uma boa leitura. Hoje em dia, nós temos também muitos recursos pedagógicos que podem favorecer a nossa prática.